Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um Pod Adip, é um podcast que traz testemunhos, traz vida, de vida com Deus, que traz sempre algo para edificar o seu coração, animar a tua fé. E hoje nós estamos aqui, não menos empolgantes como das outras vezes, porque cada testemunho ele tem um objetivo de gerar no coração das pessoas a fé, a confiança, a certeza de que Deus está conosco. E hoje estamos com a nossa diaconisa Simone Tucci, vai trazer algo do coração de Deus para o seu coração. A paz do Senhor, irmã Simone. A paz do Senhor, pastora, a paz do Senhor para todos que vão estar ouvindo esse testemunho de fé e de bênção que foi para a minha vida. E eu espero que isso também seja bênção para a vida de muitas mulheres que vão ouvir esse testemunho. É verdade. A gente sabe o quanto Deus é real quando acontece conosco, né? Então eu queria que você pudesse expressar isso, porque eu tenho certeza que Deus separou esse dia e eu tenho certeza que tem gente precisando de ouvir, porque como eu sempre digo, né, milagre não é para se esconder, milagre é para se divulgar. Deus ele tem prazer em fazer milagres e edificar aqueles que precisam de ser alcançados pela fé. Né? Mas, irmã Simone, a irmã nasceu em berço evangélico, a irmã é evangélica desde pequenininha. Me fala um pouquinho sobre a sua vida. Não, nós não somos. Na minha família ninguém era evangélico. Eu não nasci em berço evangélico, pelo contrário. Nós éramos. A maior parte da família era espírita. E, assim, não era uma vida tranquila, né? Porque quando a gente está no espiritismo, a gente acaba não só na nossa vida, mas na vida dos nossos. E assim não foi diferente com a minha vida. Porque através da minha avó ser espírita, minha mãe não tinha religião. Minha mãe, onde se chamasse ela para ir num centro espírita, ela ia. Se chamasse numa igreja, ela ia. Mas minha avó era espírita e a maior parte da minha vida, assim, eu passava com a minha avó. E ali, quando chego assim na minha mocidade, na minha adolescência, com uns 15 anos, eu por não querer continuar nessa coisa do espiritismo, mas ali me afetou muito. Eu começava, naquele momento, a ouvir vozes, pessoas falando: se mata, tira sua vida. Meu Deus. Atravessa numa rua, olha essa faca aí, enfia. Pode enfiar no seu peito aí. E aquilo ali começou a trabalhar direto na minha vida. E minha avó, por ser espírita, ela falou: você tem que se decidir, você vai ter que. Me levou para um centro espírita. Ali falou que eu precisava fazer o santo, né, como eles falam. Mas aquilo eu não queria para minha vida. Então você estava ali, mas você não tinha paz, não conseguia encontrar paz naquele lugar? Não tinha paz. Pelo contrário, o tempo todo meu pensamento era de que a qualquer momento eu podia morrer, eu própria tirar minha vida. Meu Deus. E aí faziam-se obrigações, tudo aquilo, porque minha avó falava: olha, qualquer momento podem tirar, falava os nomes dos guias na época lá, que podia tirar minha vida. E eu, assim, não queria. Eu falava: eu não quero, vó, não quero. Eu chamava minha avó de mãe: eu não quero, mãe, fazer o santo, eu não quero. E ela eu cheguei a botar roupa, botar um monte de guia, mas aquilo me deixava muito triste. E, assim, quando chegou, ela falou assim: olha, filha, se você não quer, eu não vou te obrigar, mas você precisa procurar alguma coisa que te assegure, Meu Deus. porque senão, realmente, você pode perder a vida. Então ela dizia que você estava vulnerável, né? Sim. Porque, na verdade, era para ter paz, né? Isso que a pessoa procura uma religião para ter paz, para ter sucesso, para ter dinheiro, tantos objetivos. Mas parece que com você era um tormento, era uma coisa de sofrimento, né? Era um sofrimento. Porque desde criança minha mãe me levava aos centros espírita e aquilo ali eu nunca não suportava, eu tinha pavor. E conforme foi crescendo não foi diferente, mas quando minha avó me liberou para tal coisa, ela falou assim: olha, você procura uma outra religião, alguma coisa que te dê um respaldo, que te ajude. Aí eu falei assim: olha, o que eu conheço é a Igreja Católica. Fui para a Igreja Católica. Na Igreja Católica eu pensei: não, vai melhorar, né? Aí a gente vê Jesus de cara, a gente na Igreja Católica vê um Jesus imenso lá, né? Uma imagem. E eu, assim, jovem, com 15 anos, eu pensei: ai, agora isso vai passar na minha vida. Mas não. Continuou as mesmas coisas, eu não tinha paz, eu não dormia. E, assim, não tinha nem vontade de comer, nada disso.
Você ouvia vozes, no caso? Sim. Era como se alguém falasse pra mim: olha, você não adianta mesmo, tira a sua própria vida. Você não vai viver mesmo. Meu Deus. Tira, olha, quando você atravessar numa rua, fecha os olhos e atravessa. Meu Deus. Isso sempre ficava na minha mente, aquela voz, e eu. Era um tormento, no caso. Era um Você foi tormento. atormentada. Quanto tempo, mais ou menos, perdurou esses tormentos? Ah, bastante. Até eu aceitar a primeira vez Jesus, que foi a primeira vez que eu aceitei Jesus. Foi Mais de um ano, mais de 2 anos? uns 2 anos, Meu por aí. Deus, é muita coisa. Ah, eu já tinha uns 17 anos quando foi o pastor Genésio, foi fazer uma oração, porque eu tinha uma tia que era evangélica, que é a missionária Sandra hoje, e ela falou: ah, deixa o pastor vir aqui fazer uma oração, fazer um culto. E aí minha mãe permitiu. E o pastor foi lá, e ali eu aceitei Jesus. Ele fez o apelo e ali eu aceitei Jesus. Nesse tempo, eu aceitando Jesus, só eu fui para o evangelho naquela época. Mas minha mãe, ninguém mais. Apesar do pastor Genésio ficar muito bravo, porque ele falava o que ele tivesse que falar, ele falava. Ele falou: se a senhora não aceitar Jesus, não é jantar. A sua filha está precisando. É você que tem que estar levantando a mão para Cristo para poder ir à frente. Ajudar, né? Para ter uma ajuda. E minha mãe, assim, muito rebelde, quem a conhecia sabia como era. E ela falou assim: esse pastor veio aqui. Parece ameaça. Não aceitou de jeito nenhum. Mas eu continuei, fui caminhando. Aceitei Jesus. E, para falar a verdade, foi assim, rápido. Meu Deus. Aquilo acabou na minha vida naquele momento. Eu já não escutava mais vozes, eu já tinha uma alegria de viver, já mudou a minha vida. Mudou totalmente. Mas, assim, a gente quando tá num meio onde ninguém é evangélico, ficou difícil. Acabou que eu fui lá saindo, parando de ir e parei de ir à igreja. Na verdade, você foi buscar uma ajuda. Uma ajuda. Você não foi buscar Jesus. Não fui buscar Jesus. E aqui, pra mim, já estava bem, estava ótimo, né? É assim, a gente não quer Jesus, a gente quer as benfeitorias de Cristo. E foi o que aconteceu na minha vida. E voltei. Nisso eu conheci Alexandre. Eu engravidei, tive Suziane. Não queria casar, de jeito nenhum, porque falava pra mim que casamento pra mim não era bom. E eu não quero casar não, amiga, com fé casado é. Tem muita gente que pensa assim, né? Não queria, só um papel. Mas aí a gente nasceu Suziane. E quando minha filha fez 1 ano, minha filha deu tipo uma bolha na perna e aquilo foi inchando como se fosse uma erisipela. E eu levava no médico, no pediatra, levava no outro, nada. Ninguém conseguiu. O médico falava: não sei, porque não fazia exames, não tem nada aqui que diz o porquê dessa bolha. Aí minha cunhada falou assim: vamos numa rezadeira. Vamos levar ela numa rezadeira? Aí eu falei: tá, vamos levar. Chegou lá, ela falou que tinha sido um trabalho, que tinha sido feito. E fez lá uma oração, uma coisa lá, uma reza, né, que eles falam. Em vez da minha filha melhorar, ela piorou. Meu Deus. Meu esposo ficou muito, muito bravo, porque a família dele toda é evangélica. Então, assim, ele ficou: meu Deus, você foi procurar uma rezadeira, que ele ficou revoltado. E minha filha não melhorou. Minha tia, mais uma vez, minha tia Sandra, falou assim: olha, apresenta sua filha na igreja, deixa que faça uma oração. E eu, mais uma vez, buscando o quê? As benfeitorias do Senhor. E eu fui lá, levei Suziane, oraram por ela, e minha filha fizeram uma campanha de 1 semana, fazendo uma campanha, e minha filha, aquilo secou da perna dela. Era Deus provando o amor dele pela minha vida. Então, mesmo sem você estar firme, você sempre foi abençoada, porque procurava Jesus, não é isso? Porque ele é fiel. Nós não somos, mas Deus é fiel. A Bíblia fala: mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Ele já sabia que você um dia seria, né, dele. Sim. Então, o amor, a paciência de Deus é muito grande conosco, né? Verdadeiramente, porque mais uma vez eu tive a benfeitoria, mas eu me afastei de novo. E continuei. Eu engravidei da minha 2ª filha, que foi a Adriele. Um processo também, assim, eu fui a 43 semanas quase de gravidez, porque ela não nascia. Quando foi para nascer,
minha filha não podia ser de parto, não tinha como ser de parto normal, porque eu não estava sentindo nada, nada para ela nascer. E tiraram ela, mas ali ela teve, enrolou o cordão umbilical no pescoço, então ela, muito tempo que ela ficou para nascer. E ela nasceu muito, bem pretinha, ela era bem clarinha, ela, quando bebê, ela era bem clarinha, aqueles olhos clarinhos, mas ela nasceu bem escurinha, assim. E eu ficava, gente, por que ela tá dessa cor, que não sei o Meu quê? Deus. E eu fiquei muito nervosa, eles me deram uma injeção, e eu apaguei e não vi mais. Eu só fui ver minha filha, no dia que ela nasceu, eu só fui ver no outro, Meu Deus. depois que eu acordei, porque eu apaguei a noite inteira, o dia inteiro do outro, só fui acordar à noite. Minha filha não teve visita de pai, nem de ninguém, porque não pôde ter E eles visita. disseram que qual foi o problema? Por que ela nasceu? Porque às vezes a gente vê reportagem, a criança nasce meio azulada, né? Aquilo como se estivesse sufocada. Ela Foi isso que ficou bem. aconteceu? Sim, porque além de ter bebido água do Ah, parto, meu ela Deus. estava com cordão umbilical, passou o momento de nascer, então eles precisaram tirar, levar ela para poder fazer os procedimentos. E graças a Deus, eu não, nem sei o que foi feito, porque eu só acordei quando eles falaram assim: agora você pode pegar sua filha. Meu Deus. Então aí foi que eu fui pegá-la, vê-la, mas ela já tinha voltado, já estava bem, graças a Deus. É onde a gente observa que o negócio contigo é sério, né? É, A sim, fúria sempre foi muito foi muito grande, o grande. inimigo ele lutou muito contra a sua Sim, vida, né? sim, contra a minha vida. E ali já quando a Suziane Adriele Suzy tinha 2 anos, a Adriele tinha 1 ano e pouco, não, Suzy tinha 3 e a Adriele 1 ano. E eu aceitei Jesus verdadeiramente. Aleluia. Foi Glória a quando Deus. realmente eu aceitei Jesus e a minha vida mudou totalmente. Glória a Deus. Totalmente. Aquele desejo que eu não tinha de casar foi a primeira coisa que eu tive, foi o desejo Que de me casar. lindo, glória a Porque eu Deus. queria estar, né, em comunhão, participando, estar junto com as irmãs. E ali já minha irmã já era evangélica também. E ela falou assim: não, vamos casar, você vai casar. Não, não sei o que. Ela falou: não, agora eu não estou em condições, não, eu vou pagar teu casamento, não sei o quê. Mas o que que levou você a aceitar Jesus? Foi alguma coisa? Você sentiu no coração? Foi tocada? Eu fui convidada para um culto, eu sempre ia. Aí minha irmã falou assim: vamos um culto jovem, era um culto jovem na época. E eu fui convidada a ir àquele culto. E naquele culto, eu estava lá vendo todo mundo, as pessoas falando em línguas, batizadas. Aí levantaram um clamor do batismo com o Espírito Santo. Eu falei, eu não acredito nisso, não. Eu fiquei assim, ai meu Deus. Eu fiquei, e fechei meus olhos aí, mas a gente fica ligado e comecei a dar glória. E acredite, antes mesmo de eu aceitar Jesus, eu fui batizada com o Meu Espírito Santo. Deus, não acredito. E eu fui batizada com o Espírito Santo. E aquilo me fez ver quem era Deus. Porque eu, na minha dúvida, eu estava, fechei meus olhos, comecei a dar glória assim do nada. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Olha, para aí, para um pouquinho, pelo amor de Deus, gente. Tem crente na igreja de 20 anos que ainda não foi batizada. E É ela foi verdade. batizada antes de tomar a decisão. Decisão. Olha, Jesus é lindo. Foi Jesus te antes. ama muito, mulher. E eu fui batizada com o Espírito Santo e eu entendi quem era Deus. A partir daquele momento, Deus me abriu os olhos e eu comecei a Glória falar, a não Deus. quero mais ir embora. Glória a Deus. E ali, meu esposo não estava ainda nos caminhos do Senhor, e ele assim, eu não quero não, você vai sozinha, e não sei o quê. Eu falei, tá, mas eu vou. Jesus E entrou. entrou. Acabou. Entrou E de ali vez. fez a obra. Com isso tudo, já tínhamos anos, minhas filhas já estavam, a Suziane já estava com 12, a Adriele com 9, e eu engravidei mais uma vez, porque meu marido era louco por um menino. Tinha umas 2 meninas e ele falava, poxa, queria tanto menino. Aí eu falava, eu não quero mais filho, não, por favor, mais um filho só, mais um, vamos tentar. E com isso eu engravidei, que hoje é a minha filha, minha terceira filha. Mas o processo foi grande. Então, agora que começa o milagre, né? Porque às É, vezes a gente pensa assim, nossa, já passei tanta tanta coisa, já tá coisa. tudo bem, mas a gente, Sim, às vezes, tem os nossos desertos, né? tem os nossos desertos e é Deus nos mostrando, sabe? Que às vezes a gente descansa, né? A gente esquece do que Deus fez. E já tinham se passado vários anos da minha vida, eu estava bem, estava na igreja, mas aí engravidei de Vitória.
E veio o quê? Mas quando eu engravidei de Vitória, o que acontece? Eu não sabia que estava grávida. Eu estava grávida e não sabia. E teve uma campanha da vacina da rubéola. Meu Deus. E eu fui tomar a vacina. E eles falaram, ó, não pode estar grávida, porque isso aqui é a doença, a vacina é a própria doença, então não pode estar grávida. Aí eu falei, não tô grávida não. Fui tomar a vacina. Tomei a vacina. Eu tomei a vacina, acho que num dia, 3 dias depois, eu comecei a passar muito mal em casa, Meu muito Deus. mal. E eu fui ao médico. E quando chegou lá, ele falou assim, olha, você não tá grávida não? Eu falei, não, não tô não. Aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. O médico já tinha matado a charada já. Esses médicos são danados. E ele falou, mas vai lá e faz o exame. E eu fiz o exame e ali eu estava grávida. Meu E quando isso eles falaram assim, eu falei assim, olha, mas eu tomei a vacina da rubéola. Ele falou, menina. Aí eles me deram um monte de remédios para eu estar tomando. E ele falou assim, olha, geralmente a gente ou aborta ou a criança vai nascer defeituosa, porque essa vacina é uma doença. Então pode faltar um pedaço do pé, um pedaço da mão, dá geralmente cegueira. Deus. E ele falou assim, por isso que às vezes as pessoas até abortam. Aí eu falei, se eu tô grávida, vai nascer, porque Deus permitiu. E assim foi. E assim entramos numa campanha de oração na época, na igreja, e fomos lá. Mas quando chegou o 3º mês de gestação, eu já estava já preocupada com a história da vacina. Eu imagino a sua cabeça, né? Você imagina, um médico fala uma coisa dessa, Pois você é. sabe que aquilo ali é diagnosticado pelo médico, você tinha até direito, né, de abortar, porque Sim, sim. pelo governo lhe dá esse Dá esse direito, direito. porque às vezes a mãe vai carregar, né, um problema, às vezes uma criança, e o problema não é nem ficar cego, o problema é a criança Sim. ficar com nascer sem um pedaço do rosto, sim. né, e a pessoa Poderia tem que, faltar. né, é um trauma, é uma preocupação. A gente, é o tempo todo. Mas sabe que naquela época eu tive paz. Que lindo. Eu não Glória a fiquei Deus. tão preocupada assim. É lógico, a gente entrega ao Senhor, faz a nossa parte, que é orar e é o médico, mas eu não fiquei tão desesperada. Graças a Deus. Chegou quando no 3º mês de gestação, eu passei uma noite com uma dor muito grande, uma dor que não passava. Fomos à maternidade, no caso, na época foi no Rocha Faria, na maternidade. Chegou lá e ele falou: não, mas você não tá abortando. Por que essa dor? E aí eles me deram um Buscopan e mandaram voltar para casa. Voltei para casa, mas a dor não parava. Aí tem uma minha tia, porque é a esposa do meu tio falecido, estava na minha casa, ela falou assim: não, você não vai ficar em casa assim não, vamos embora, vamos para o hospital. E fomos para o hospital. Como eu já me tratava, porque na época, devido à vacina, tudo que aconteceu, me mandaram para o Bom Sucesso, o Hospital Geral de Bom Sucesso, porque lá eu iria ter um tratamento melhor. Aí eu fui para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Quando chegou lá, eles fizeram vários exames, falaram: essa dor que você está sentindo é por causa da apêndice. Meu Jesus. Então você vai ter que operar. Aí eu falei: mas eu tô grávida. Eles falaram: espera um pouquinho, por os médicos conversar. Eu vi que vinha um médico, via outro, toda hora. E eles viraram para mim e falaram assim: chama seu esposo, vamos chamar seu esposo. Aí meu esposo foi. E ele falou assim: olha, ela vai ter que operar, 3 meses de gestação. A gente está vendo aqui que já houve algumas complicações com ela. E o que acontece? A gente vai precisar dar uma anestesia, tudo isso. A sua filha não vai nascer. Meu Deus. Nem era filho, porque a gente não sabia ainda que era uma menina. Falou: essa criança não vai nascer. E meu esposo, começou a chorar, assim, e ele, bem triste, falou assim: olha, não vai, porque se ela nascer, vai ser até uma criança vegetativa. Esse que é o problema, né? Não vai falar, não vai andar, vegetativa, totalmente para se isso acontecer. Ele falou: se acontecer, porque certamente depois da operação ela vai abortar. Vai acontecer um aborto. Você quer que a gente tire essa criança para evitar o sofrimento? Aí ele falou: não, preciso conversar com a minha esposa, porque a gente pode tirar e porque vai evitar muita dor, muito sofrimento. Aí eu falei para ele: não, eu não quero. Aí ele falou:
mas você não quer? Aí tentou me convencer, conversando. Eu falei, não, não quero. Gente, coração da mãe numa hora dessa, hein? Sim, Meu sim, Deus, você tem que decidir entre a vida e a morte de alguém que você quer muito. verdade. E o risco, são muita coisa em jogo, é muita coisa. Ainda bem que você tinha Jesus nessa época, né? Já estava com Jesus, porque senão a gente ia ter o quê? O medo, né, de É. estar, olha, você pode acontecer com alguma coisa, eu posso morrer. A gente entra em pânico, mas naquele momento eu falei, chamei o Alexandre e ali a gente orou e eu falei para ele assim, olha, eu vou entrar, vou fazer a cirurgia, mas se for de Deus, ela vai permanecer, essa criança vai permanecer. E ele ficou lá fora, eu entrei, eu fiz a cirurgia. Eles deram quantos por cento aí dessa possibilidade? Quando eles falaram assim, olha, tem 99% dessa criança não nascer. Aí eu falei, mas ainda tem 1% dela nascer, né, velho? Ele falou assim, me fez assim, uma cara assim. Aí eu falei, pois é, eu vou me apegar nesse 1%, que é 1% de Deus, né, que a gente tem. Glória a Os Deus. 99% do homem é nada na frente do 1% de Deus. Nossa, forte. Você podia falar isso para alguém hoje, que de repente tem alguém lá, né? Que já recebeu um diagnóstico aí de 1%. É Às verdade. vezes não é nem de uma gravidez, mas de uma doença, de um problema. E você que viu isso de perto, viveu na pele, que você possa falar isso para alguém hoje para animar a fé. É verdade. Eu sei que às vezes acontece muita coisa que vem para nos entristecer, que às vezes quer fazer que a gente desista dos nossos filhos, daquilo dos nossos sonhos, porque um filho, quando a gente gera, é um sonho, né? A gente sonha em como ele vai ser, como vai ser o cabelinho, como vai ser o rostinho, desde o momento que a gente sabe que está grávida. Ou às vezes até mesmo acontece um desespero que você está sozinho, não tem ninguém, ou não tem um esposo ao seu lado, e você fala, eu vou tirar essa criança. Mas você sabe que quando a gente se entrega os nossos caminhos ao Senhor, a gente coloca tudo na mão de Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer. E esse 1% que foi na minha vida pode ser na sua vida. E que Deus, com certeza, Ele pode. Isso eu tive certeza, isso aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua também. Ah, que bom. Você apegar em Deus, não tem nada melhor, né? É verdade. E aí, então fizeram a cirurgia. Imagina uma mulher grávida de 3 meses levando uma anestesia. Meu Jesus. Tomei anestesia, porque eu não tomava anestesia local, porque tipo a ráquia, desde as minhas outras gravidezes eu dava um processo que eu começava a me debater muito e eu não tomava ráquia. Toda vez que eu tomava essa injeção, eu me debatia, então eu não conseguia, eles tinham que dar geral. Então, eles tentaram dar ráquia, não aconteceu, não conseguiram e eles tiveram que dar geral. Então, eu não tomei uma anestesia só, eu tive que tomar 2 anestesias. Então, aconteceu isso. Mas passou o momento da operação, o médico veio, falou, não, ela tá bem. E a criança? Minha esposa perguntou, e a criança, minha mãe? Aí eles falaram, não, a criança, na época minha mãe já estava na igreja, graças a Deus, porque ela também tem um testemunho de vida forte até chegar ao evangelho. E aí eles estavam lá em oração, lá embaixo, e quando subiram, falaram, ela tá bem, passa bem. E a criança? Tá lá ainda. Mas, tipo assim, tá lá, mas sabe como vai ser. E ele falou, tá lá, ela não perdeu a criança. Ele falou assim, olha, vocês ainda têm uma complicação, porque além da criança, ela ainda tá com 2 miomas. Meu Jesus, como se fosse poucos problemas. Nós não tiramos porque estava muito perto da parede do útero, então não tinha como tirar, porque senão podia, e mesmo de vez que tirava a criança, ela podia perder a criança. Aí eu pensando, Senhor, é difícil, é complicado. Além da operação, todas as coisas que houve, ainda tem esse mioma colado com a criança. E assim foi. Foram cada mês que batia, eu fiquei internada, todos os dias eu batia 3, 4 ultrassonografias. Nossa. A grávida, geralmente, a gente tem que dar uma distância para bater a ultrassom.
todo dia eles iam lá, de manhã batia uma ultra, daqui a pouco me chamava, batia outra, daqui a pouco à tarde era 3, 4 ultra por dia. Nossa. Porque eles, não sei, eles achavam que de alguma forma, a qualquer momento, iriam ter que tirá-la rápido. A gente tem que ver, porque se não morreu dentro, porque se tá E estavam pesquisando né? Achar uma falta de um pé, de um olho. De alguma coisa. Pra poder, quem sabe, te convencer a tirar. Sim, todo dia eu internada lá, vamos subir, vamos fazer a outra. E todo dia, ela tá bem. Oh, glória. Ela está bem. Aleluia. O coraçãozinho tá batendo. Aleluia. E ali foi. Foram assim, 9 meses. Não foi fácil, porque eu estava operada e a barriga conforme esticando. Uma operação, porque minha operação foi bem grande, ficou uma cirurgia extensa. E eu falava para eles, gente, eu estou aguentando de dor, mas a gente ficava ali tomando remédio e orando e pedindo a Deus, e foi indo. A barriga foi esticando, foi o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês. E ele falou assim, ó, acho que a gente de repente vai ter que tirar ela no 7º mês. Mas foi o 7º mês e ela ainda estava lá tranquila. E completa. Glória a Deus. Mostrava seu dedinho, mostrava os pezinhos e tava lá. Quando foi no 5º mês, eu fiz a ultrassom, que mostrou qual seria o sexo da criança. Meu esposo queria muito menino. Ele não aceitava nem que se falasse que fosse uma menina. Mas a partir daquele momento, para ele já não importava. Quando falou que era menina, ele ficou meio assim, mas a alegria de saber que estava bem, que estava batendo o coração, que as mãozinhas mexiam, que ela estava mexendo dentro de mim, para ele já não importava mais. E quando veio o 7º mês, ela estava bem, ele falou, não, então vamos esperar até o 8º e até o 9º. E você ficou internada ou não? Fiquei internada durante um tempo. Quando chegou, eu fiquei um mês internada. Depois me mandaram para casa, falou, agora vamos esperar, porque ela tá aí bem, e tu tá batendo coração. Uma gestação normal, mesmo operada? Normal. Doei, eles estavam sempre tendo que tomar medicação, que eles passavam, mas normal como... E ele falou assim, ó, não tem como fazer cesariana. Meu Deus. Vai ter que ser normal. E eu tenho dificuldade para filho normal. Mas por que não podia fazer uma cesárea? Porque ele falou que eu já tinha tomado as anestesias, já tinha aberto, já tinha uma cirurgia, poderia correr risco de vida, poderia ter risco de vida. Ele falou, a gente vai ter que tentar um parto normal. Meu Deus. No dia do parto, eu achei assim, o parto normal é até melhor, né? Que é rápido. Eu pensando comigo... Mas não, foi um parto bem difícil. A gente entrou lá pela manhã, e era umas 6 e pouco da manhã, 7 horas da noite, Vitória ainda não tinha nascido, e eu só sentindo dores e nada. E ela falando, não, e a doutora, que foi uma doutora, olha, eu não posso fazer uma cesárea. É muito arriscado, mas a gente vai tentar. Aí eles falaram, não é, eu esqueci o nome, tipo que a ferro, que ela poderia... Induzido, parto induzido. Aí eu falei... Aí ela falou, olha, mas ela tem um quadril, sei lá, e o útero dela é muito pequeno. Então, é arriscado. E falou, vamos tentar de novo? Aí eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho força, mas tu tem por mim. Foi quando eu pedi, eu não tinha mais força, não tinha mais nada. E ali, minha mãe ficou muito nervosa, porque eles desceram, falaram para ela que estava sendo um processo muito difícil. E foi quando eu falei com Deus, olha, eu não tenho mais força, agora é contigo. Imagine, você estava desde 6 horas, sem comer, sem beber água, porque a gente sabe que não pode. Não podia. Não podia comer nada, já 7 da noite. Como você vai arrumar força para ter esse bebê normal? Não, eu já não tinha mais forças, até mesmo porque eu não tinha passagem. Então era assim, eu fui cortada para poder tentar fazer com que ela viesse. E quando eu falei com o Senhor, e ela falou, faz força. Eu falei, eu não tenho. Você vai ter que fazer. Aí eu falei, eu não tenho. Eles vieram com um enfermeiro empurrando, e mesmo assim nada. E eu falei pro Senhor, eu não tenho mais força. Meu Deus. E do nada, eles falaram, ela tá coroando. Aleluia. E aí foi quando veio Vitória ao mundo. Meu Deus. Assim, com muito sacrifício, mas assim, Deus provou que Ele é Deus em minha vida. Glória a Deus. E tá aí, assim, tiraram ela, levaram rápido, porque até mesmo eles queriam ver, né? Como seria. E levaram, e depois de um tempo, quando trouxe pra mim, eu fui olhando.
cada os dedinhos, eu fui olhando Glória a o Deus. rostinho, eu falei, e só pude agradecer ao Senhor. Aí eles levaram para fazer teste para ver se ela estava enxergando, e ela já nasceu chorando, então sinal que não era muda. Aí levaram para ver as vistas, o ouvido, fizeram vários exames e falaram para mim, tua filha é perfeita. Eita glória, Então aleluia. é Deus mostrando que nós precisamos da medicina, Verdade. sim, mas que a última palavra nunca vai ser dos médicos, Aleluia. sempre vai ser de Deus. É E assim foi, meu 1%, a vitória. Foi uma vitória, que esse nome dela é exatamente por isso, É porque verdade. ela foi uma vitória em minha vida. Então, o 1% de Deus É muita coisa, é muita gente. coisa, é muita coisa, 1% de Deus é muita é coisa. muita E coisa. tem quanto tempo já que a Vitória nasceu? Vai fazer agora dia 3 de agosto. Ela faz 18 anos. 18 anos Eita mês que glória. E vem. eu quero apresentar para vocês, né, a Vitória. Vitória. A famosa Vitória vai estar aqui. Vocês vão ver que ela é perfeita, linda, porque foi Jesus que fez. Olha, quando Deus quer, não adianta, né? Tá aqui a Vitória, essa moça bonita, com 18 anos. Deus é Deus fiel, né? Fiel. Fala um oi pro pessoal pra ver que você não é muda. Já viu? Já escutou a risadinha, já viu que ela fala. Que bom, né? E hoje você serve ao Senhor, né? Sim, Graças a Deus. graças a Deus, no berçário evangélico, 18 anos debaixo da presença do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, gente. Que coisa boa saber que Deus não é Deus só do milagre do passado, Ele faz milagre hoje. É verdade. Né? Então, eu tenho certeza, irmã Simone, que você foi uma ferramenta para Deus abençoar vidas hoje aqui nesse Pode Adip, né? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas sabem que as dificuldades são muito grandes e não tem mais aquela fé, né? Tem gente que se desespera na hora da dificuldade e não consegue acreditar que Deus faz. Mas olha aqui, se você não Deus acredita, faz. olha para a Vitória. Ela é um milagre Ela- de Deus. Você já apresentou a Vitória? Apresentou Rivaldo, sim, apresentou. Que bom. Todas as minhas filhas foi o senhor que apresentou. Que maravilha, né? Que Deus possa continuar abençoando. E aí, como é que foi chegar com a Vitória em casa? Todo mundo curioso. Sim, a família inteira, antes dela chegar, já estava lotada, todo mundo queria ver, saber, porque é assim, né? As pessoas, para ver o milagre, eles às vezes têm que pegar e crer. Eu já criei antes mesmo de vê-lo, Verdade. porque eu sabia que Deus ia fazer. Mas muita gente foi lá para ver realmente se estava inteira, se nada aconteceu. E para honra e glória do Senhor, tá aí minha filha, já prestes a fazer 18 anos. A Bíblia fala assim, o choro pode até durar uma noite, né? Mas a alegria alegria aí vem. eu imagino a alegria da família Sim. em ver o que Deus fez. Dá vontade de tirar a roupinha, né? Olhar. Vira de um lado pro outro. Sim. Gente, não acredito. Veja, Deus faz milagres, Milagres. né? Deus, Então, irmã Simone, você que é uma mulher de fé, deixa uma palavra aí, né, para quem está em casa, nossos ouvintes do Pode Adip, para que eles possam receber da parte de Deus algo sobre a fé, né? Como é importante você guardar essa fé. Porque, gente, quem está dentro do problema é difícil ter fé. É verdade. Quem está dentro do problema, pode até alguém falar, seja fiel, não, acredita, mas quem está dentro, esse teu testemunho de acreditar, porque médico, ele foi capacitado para estudar, para dar um diagnóstico. Né? Médico geralmente, né, tá com a capacidade de falar não vai mesmo. Mas você teve uma fé e viu o seu milagre, né? Então deixa uma palavra de fé para nossos irmãos, nossas irmãs. É isso, irmãos. A nossa vida sem fé é impossível agradar a Deus, já diz a palavra. Então, quando nós temos fé, nós temos paz. Quando nós temos fé, nós temos certeza. E é assim. Nós não podemos ter fé. Tem uns que têm fé em tantas coisas, né? Tem gente que tem fé no sol, na lua, na árvore, em animais. Mas nós temos fé em Deus. O único que pode. O único que faz. O único que pode transformar uma palavra de maldição em bênção. Aleluia. Porque quando foi falado para mim que ela não viria ao mundo, que eu não teria, que ela seria vegetativa, era uma palavra de maldição sobre a minha vida. Mas eu tinha o Deus da bênção, Aleluia. o Deus abençoador.
E ele abençoou a minha vida com a minha filha. E ele pode abençoar de cada um de vocês. Não sei qual é o problema, pode não ser uma gestação como foi a minha. Eu não sei qual é a sua gestação neste momento, o que tu está precisando, mas Deus pode fazer. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Creia, Deus está gerando o seu milagre aí também, né? Que bom, eu fico muito feliz em saber, eu tenho certeza que a vitória vai gerar muita vitória ainda para você, assim Sim. como as outras filhas, porque Jesus ele faz isso, né? Depois que ele entra na vida da gente, É ele verdade. faz o que ninguém pode fazer. Quando o médico puxa uma vírgula, Deus vai lá e, né? O médico bota um ponto final e fala, não, eu é que dou a última palavra. Ainda Né? tem. Ainda há esperança quando se tem Jesus, né? verdade. Então vamos orar, né? Eu pedi você, irmã Simone, que faça essa oração, que abençoe. Hoje, antes de orar, deixa eu saber como é que tá. Aí você tem hoje a Adriele, Suziane, Adriele, Vitória e o netinho, né? Ah, Da que Suziane, que é o maravilha! Benício, que já tá vindo outra geração, né? Através da minha geração, tá vindo outra geração. E Deus, eu só posso agradecer ao Senhor, porque como eu falei no passado, eu não chegaria aos 51 anos, que é a minha idade que é de hoje, porque o adversário colocava na mente que eu não ia ter vida. E eu estou aqui com a minha família, eu estou aqui com 51 anos, debaixo da presença do Senhor. Eu só posso agradecer ao Senhor por tamanha bênção. Glória a Deus. Você imagina, né? A pessoa ficar ouvindo, vai morrer, se mata. No caso, ele mexia com a tua autoestima, né? Sim, Você sim. sentiu nada Sim. para tirar a própria vida, para poder impedir um projeto que Deus tinha na vida de vocês e na vida da Vitória. Se você morre, não tinha Vitória, se você não tinha ninguém, né? Sim. Então eu vejo assim o amor de Deus por você. E eu tenho certeza que esse amor que Deus tem por você também em sua casa. Nós vamos orar por você. Eu não sei como a gente pode te ajudar, mas o testemunho traz essa fé, né? A gente não pode, às vezes, fazer muita coisa, mas a palavra de Deus, quando ela entra, ela muda o coração, traz força, traz ânimo. E é isso que a gente vai fazer agora, orar por você, para que você tenha essa capacidade de superar. A fé remove montanhas. A irmã Simone vai orar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém. Oremos. Amado Deus, Pai bondoso. Sim, Jesus. Ah, Senhor, como é bom, Senhor, estar falando, Senhor, do teu amor, Aleluia. do teu milagre. Verdade. O que tu fez na minha vida, Pai amado. Muito obrigado. Olha quantas pessoas, Pai amado, se encontram desesperadas, sem esperança. Ah, Pai, mas Tu é um Deus, Pai amado, abençoador, um Deus que dá esperança, um Deus que muda a trajetória. Aleluia. Pai, olha aí, Senhor, entra em vidas nesta noite. Vidas, Pai amado, Pai eterno, a qual, Senhor, já se encontra em desespero. Sim. Pai amado, vidas a qual, Senhor, muitas das vezes o adversário fala que é o fim. É verdade. Mas, Pai, assim como Tu fez na minha vida, como Tu fez na vida da minha filha, Senhor, meu Deus, entra nestas vidas. Trabalha, Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, conhecer a Ti. Que eles possam dar oportunidade para conhecer esse Deus maravilhoso que Tu és, Pai. Senhor, trabalha, Senhor, em cada vida, Senhor, que estão necessitando de Ti. Pai, eu sou muito grata, Senhor, pelo que Tu fez. Mas, Pai, eu sei, Pai amado, Pai eterno, que muitos são aqueles que ainda também precisam, Senhor, assim como Tu fez na minha vida. Transformação. Aleluia. Muitos precisam de transformação. Então, entra com transformação em vidas, Pai. Senhor, se há alguma mãe, Pai amado, Pai eterno, que esteja sendo desenganado, que seu filho, Senhor, meu Deus, meu Pai, tenha sido desenganado, Pai, entra nesta vida e que ela possa, Senhor, através desse testemunho, ter, Senhor, esperança, ter fé, que tudo pode mudar. Senhor, são essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus sempre falava, né? Sem fé é impossível. Deus falou para Jairo, ó, se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Então, crê nisso, não duvide não. Que às vezes a nossa fé faz com que Deus se mova na nossa direção. Porque quando a pessoa não tem fé, como Deus vai trabalhar, né? Não. Mas quando você, não, eu creio, Senhor, tu pode. Ele pode mesmo. Ele é o Deus da vida, ele é o Deus de milagre. Ele podia até ter uma menina, assim, né? Podia nascer em casa com problema, ele até ficar feliz. Não, é minha filha, é cega, tem um defeito aqui e ali, mas é minha filha. Mas é para a glória de Deus, ela é perfeita para a glória de Deus. Então, somos gratos a Deus.
Fico feliz de ver esse milagre. E quer mandar um abraço para alguém, para o esposo, maridão, alguém? Você fica à vontade para a Sim, gente minha poder. esposa que hoje está lá no ensaio dos varões, não pode estar aqui. Eu mando um abraço para ele. E assim, toda vez que a gente às vezes se sente enfraquecido, porque às vezes a gente passa alguns processos na vida, a gente lembra de como Deus foi bom na nossa vida. E que a gente não pode voltar, não tem como. Verdade. Porque eu tenho que seguir, porque Deus, ele foi fiel. E o mínimo que a gente pode fazer é servi-lo e servi-lo com alegria. Que A maravilha. Vitória, né? Vitória, você quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade. Não, só pro meu pai e para as minhas irmãs também. Que sempre me ajudaram e sempre estiveram ao meu lado. Que bom, né? Vitória é tímida, gente, mas ela é uma bênção. Que Deus abençoe a todos, que você possa guardar no seu coração, nos momentos difíceis, creia, nos momentos de dificuldade, quando o inimigo falar na sua mente assim, acabou, não tem jeito, não acredita não. Deus é o Deus do impossível, o Deus da Simone é o seu Deus, é o nosso É o Deus. nosso. Que Deus em Cristo te fortaleça, te abençoe, um grande abraço e até o próximo Pode Adip. Tchau, bacana. Tchau. Se a dor na sua alma é grande, Deus é maior do que este teu sofrimento. Não te desesperes, confia só em Deus. Ele é poderoso pra te dar a sua vitória. Espera somente um pouquinho, o pranto cessará, a vitória Deus te dá no amanhecer. Espera somente um pouquinho, o pranto cessará, a vitória Deus te dá no amanhecer. Não desanimes, meu irmão, nesta jornada. A cruz mais pesada, Jesus Cristo levou por nós. O inimigo faz de tudo pra você parar, mas em nome de Jesus, a vitória você vai alcançar. Espera somente um pouquinho, o pranto cessará, a vitória Deus te dá no amanhecer. Espera somente um pouquinho, o pranto cessará, a vitória Deus te dá no amanhecer. Espera somente um pouquinho, o pranto cessará, a vitória Deus te dá no amanhecer. Espera somente um pouquinho, o pranto cessará,
a vitória Deus te dá no amanhecer, no amanhecer.